Estimado Monsenhor Geraldo Policarpo, reitor desse santuário, desejo também cumprimentar o Padre Rogério, o Padre Guilherme, os irmãos que nos ajudam para que essas imagens e esse som chegue à sua casa, e de um modo especial, meus queridos irmãos e irmãs, a vocês que nos acompanham, rezando conosco, abrindo o coração para a obra de Deus que se faz através desta Santa Eucaristia. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra metamorfose que nós utilizamos na língua portuguesa tem sua origem na língua grega. Metamorfose significa transformação, mudança. Metamorfose significa a estabilidade de algo novo que aconteceu na natureza ou na vida de uma pessoa. O que a igreja celebra hoje, pelo evangelho que nós acabamos de acolher, o capítulo 20 do evangelho de São João, é uma metamorfose, uma transformação. Não é algo figurativo, mas é algo novo, definitivo. Os apóstolos estavam com medo. Os apóstolos que viram a obra de Jesus e agora já sabiam que ele estava vivo no meio da comunidade, e afinal de contas, ele havia ressuscitado 50 dias antes e já havia aparecido a mais de 500 pessoas. A graça já estava no meio deles. Porém, eles estavam vivendo uma quarentena, como nós também. Aliás, uma cinquentena, se eu posso dizer isso. Um período de medo. Porque no lado de fora estava uma coisa que era tão perigosa quanto um vírus. O que é que estava do lado da porta, do lado de fora da vida dos apóstolos? Lá estava Herodes, o Todo-Poderoso, o que mandava em todos e mandava matar. No lado de fora estava também Pôncio Pilatos, representando um poder que vinha de fora, do mais importante país daquela época, da nação que comandava e oprimia todas as outras nações, que era Roma. De lá a opressão. E Pôncio Pilatos também tinha direito de decidir sobre a vida e a morte. Aliás, decidiu mal quando, escolhendo um homem que tinha uma vida miserável, acabou abandonando ao peso de uma cruz o próprio Salvador da humanidade. Mas também estava lá Anás, Caifás e a turma que se havia unido ao poder estabelecido para que a opressão continuasse no meio do povo. Pois bem, o medo era muito grande. E durante aquele período, homens e mulheres, seguidores de Jesus, haviam se dispersado. Mas aos poucos os apóstolos foram se unindo pela presença de Jesus, pela certeza do ressuscitado em seu meio. E aquele dia foi especial. As portas estavam fechadas, como nós ouvimos, por medo da perseguição do antigo povo de Israel. Mas Jesus entra, é o Cristo glorioso. Ele não precisa mais que as portas lhe sejam abertas. Ele não precisa mais absolutamente de nada para ingressar na vida da comunidade. Agora é a vida que transpõe muralhas. Agora é a vida que se manifesta inteira, bela, diante dos apóstolos. E é bonito perceber a primeira palavra que Jesus diz para aqueles homens: a paz esteja convosco. É interessante também perceber que diante dessa palavra, o que acontece? Os discípulos se alegram. Isso vem da tradição do antigo povo judeu. A paz que vem do Pai, Jesus vai dar uma paz que vem dele mesmo, mas uma outra paz que não é pronunciada aqui no Evangelho, que é aquela que nos vem através do Espírito Santo. E depois de cumprimentá-los, e depois de alegrá-los, porque onde existe a presença de Jesus, existe alegria, então o que é que Jesus faz? Lhes dá o Espírito Santo. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho vai nos dizer que Jesus sopra o Espírito Santo sobre eles. Soprar o Espírito Santo sobre os apóstolos é recordar daquilo que havia acontecido muito tempo antes, quando o Pai, na obra da criação, tira a fragilidade de um barro e sopra
na narina daqueles dois bonequinhos, por assim dizer, a graça e a beleza da vida, fazendo nascer o homem e a mulher. Ou seja, a fragilidade estava ali, mas pelo sopro que vem do Pai, a vida aconteceu. Pelo sopro que vem do Pai, a escuridão de um universo que ainda não existia se torna presente. Deus tira do caos e do medo, da escuridão, todas as coisas, para que a luz brilhe diante de tudo e de todos. É o que acontece aqui, através desse evangelho. Jesus sopra o Espírito Santo, vindo do Pai por ele, e todas as coisas se renovam. Sim, era fundamental que aqueles homens recebessem esse Espírito. Como um barro do passado, eles eram frágeis. Como o barro do passado, nós também o somos. Fragilidade porque temos medo de um vírus que nos cerca. Fragilidade porque temos medo daqueles que podem nos assaltar e tirar a nossa vida. Fragilidade que temos do caos que se instala em nosso meio, porque nem sempre a verdade impera no meio de nós. E ao dar aos apóstolos o Espírito Santo, esses homens têm a capacidade de sair dos medos que carregavam no mais profundo do coração, para a graça de uma vida nova que somente Jesus podia lhes dar. E a vida se tornou nova. Agora, pela presença de Jesus, que nos prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos, pela graça do Espírito Santo, uma força nova, uma metamorfose, uma transformação se dá naquele instante. E agora, o que acontece? Eles abrem as portas. Nada os impedirá de falar de Jesus Cristo, nada os impedirá de levar adiante essa grande graça para todo mundo. Nada os impedirá de levar por todo o universo a graça da palavra do Senhor. E eles abriram as portas e eles foram e falaram para todos os homens. O espanto, como nós ouvimos nos Atos dos Apóstolos e ao mesmo tempo aqui no Evangelho de São João, é que eles falavam a língua daquelas pessoas que eram capazes de compreendê-los, mesmo pertencendo a outras nações. Pentecostes significa vencer Babel. Pentecostes significa vencer a divisão. Pentecostes significa transformar a vida em diálogo. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, olhemos para a sociedade onde nós vivemos. Babel parece que se instalou. Aquilo que nós chamamos de fake news, aquilo que é mentira, não é, diante dos nossos olhos, é a ressurreição. Palavra péssima aqui empregada, não é? Mas é como um renascimento da antiga Babel. O Espírito Santo nos gera em nós a graça e a possibilidade de dialogarmos com todo. E finalmente, o Evangelho vai nos dizer uma palavra fundamental de Jesus para os seus apóstolos. Vocês agora serão responsáveis por perdoar a humanidade. Ou seja, dizendo para elas que os seus pecados foram perdoados. Meus irmãos e minhas irmãs, só existe diálogo quando existe perdão. Só existe força renovadora da Páscoa e de Pentecostes quando existe perdão. Foi exatamente isso o que Jesus veio trazer àqueles apóstolos. Por causa disso, o medo foi vencido, uma vida nova pôde nascer a partir daquele instante. Esses homens foram capazes de se perdoar dos pecados que eles haviam cometido, principalmente das suas fraquezas. Foram capazes de entender o quão frágeis eles eram, mas agora, pela força do Espírito, nada importava do passado. A vida antiga se foi, agora era a força do Espírito para a graça e a felicidade de todo mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, celebrando hoje Pentecostes, nós também estamos celebrando a festa de nossa padroeira, Nossa Senhora do Amor Divino. Alguns teólogos da igreja do século IV disseram uma coisa fundamental para nós. Eles disseram que Pentecostes se realizou no primeiro momento, ou seja, a vinda do Espírito Santo,
na anunciação do anjo à Virgem Maria. Afinal de contas, o anjo Gabriel disse à Virgem: o Espírito descerá sobre você e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Ou seja, a primeira a receber a força do Espírito Santo de Deus foi a Virgem Maria. Por isso é que nós percebemos ao longo da sua vida, ao longo de sua caminhada, que ela não teve medo. O medo inicial, quando o anjo disse para ela, Mefubum Mariam, ou seja, não tenha medo Maria, faz com que essa mulher abra as portas do seu coração. É o grande Pentecostes inicial. Ela abre as portas do seu coração e o Espírito Santo habita nela, para que ela diga a palavra fundamental como resposta dada a Deus e ao mundo: sim, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. E tudo se manifestou de belo na humanidade através do vencimento do medo e ao mesmo tempo da graça de uma vida nova que se dá pela vida da Virgem. Nós estamos celebrando nossa padroeira, Nossa Senhora do Amor Divino. Hoje, celebrar a nossa padroeira significa dizer que nós desejamos pedir a sua intercessão pelas realidades que vivemos, como temos clamado desde o primeiro bispo pela nossa diocese, e agora ainda mais através dessa intercessão, para que nós nos vejamos o quanto antes livres dessa pandemia. Mas também nós queremos, a exemplo da Virgem, viver aquilo que ela viveu no seu Pentecostes particular, a unidade com Jesus Cristo em sua casa, uma casa de diálogo, Jesus, Maria e José. Quem vive cheio do Espírito tem Jesus Cristo dentro do seu lar, e foi isso que a Virgem teve durante toda a sua vida, durante aqueles 30 anos, de um modo especial, lá em Nazaré. Quem tem o Espírito Santo, como nós ouvimos do apóstolo na segunda leitura, é capaz de dizer: Jesus Cristo é o Senhor. E só consegue dizer isso com toda a convicção aquele que tem o Espírito Santo. Por isso que ela não apenas o acolheu como filho, mas ela andou, ela foi atrás de Jesus como discípula, amada pelo seu filho, mas também amada pelo seu Senhor. E aquela que foi capaz de entender todo o projeto de Deus em sua vida, é capaz também de interceder por nós. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, celebrando Nossa Senhora do Amor Divino, alegremo-nos. Uma grande intercessora nos foi dada, e peçamos por cada um de nós, principalmente pelas nossas famílias, recebendo em nosso coração a alegria da presença dessa mulher tão importante. Peçamos a sua poderosa intercessão, porque ela experimentou 2 vezes a beleza da graça desse Espírito, na anunciação e no dia de Pentecostes, porque ela estava lá para mostrar que o seu discipulado era definitivo ao lado dos apóstolos, por isso que se transformou em uma missionária. E peçamos que, a exemplo dela, que nos deu Jesus Cristo, que nós sejamos capazes de levar a graça desse Senhor a cada instante, para cada irmão, para cada irmã, para que a graça de Deus se realize plena no coração de todos. E recordando a beleza de quem se lança totalmente no coração de Deus, e a exemplo da sempre Virgem Maria, eu gostaria de concluir essa minha palavra no dia de Pentecostes e no dia de nossa padroeira, através de uma historinha bem simples, que pode resumir aquilo que agora digo para vocês. E a história nos diz o seguinte: num determinado colégio, houve um incêndio. E uma coisa tinha acontecido antes. Um dos garotinhos, que tinha apenas 3, 4 anos de idade, resolveu pedir à tia, a professora, para ir ao banheiro. E lá ficou, perdido, admirando os azulejos, aproveitando para fazer alguma coisa diferente ali. Pois bem, quando o incêndio começou, ele estava em uma outra ala do prédio, aos passos que os seus colegas estavam no lado que tinha fácil acesso para a rua. Resultado, todo mundo conseguiu sair, mas a professora lembrou que aquele garotinho
tinha ficado no banheiro. E ela entrou em desespero. Resultado, como o garoto era muito esperto, e como o prédio tinha apenas 3 andares, ele não teve dúvida. Vendo o fogo, foi pela escada de incêndio, subiu e conseguiu chegar lá em cima, onde ficava, né, naturalmente, a área superior do prédio. Pois bem, os bombeiros chegaram. Todo mundo já estava do lado de fora. E o desespero é que lá em cima estava apenas uma criança. E as chamas começaram a sair do primeiro andar para o segundo, e logo, logo chegaria ao terceiro. Os bombeiros chegaram, armaram uma grande rede e disse para o garoto: pule, pule, aqui tem uma rede. Mas o garoto não tinha coragem por causa da altura. E os bombeiros repetiam: pule, pule, não vai acontecer nada, tem uma rede aqui embaixo. E o garotinho não pulava. No meio de toda aquela confusão, finalmente o seu pai e a sua mãe conseguiram chegar. E o seu pai, deixando sua mãe e sua esposa em um lugar seguro, se aproximou do lugar onde estava a rede, olhou para cima e com tranquilidade disse para a criança: meu filho, pule, que papai vai amparar você com os braços. E a criança, acreditando no seu grande herói, não teve dúvida. Pulou, caiu na rede e depois foi resgatado pelo seu pai. Meus irmãos e minhas irmãs, isso é Pentecostes. É fugir do medo para se lançar no colo de Deus. Isso é Pentecostes. Acreditar que o Pai nos dá sempre a possibilidade de uma força nova, de um espírito novo, para que tenhamos vida abundante. Isso é Pentecostes. Acreditar no projeto do Pai, dado por Jesus Cristo, pela força do Espírito Santo. Foi esse projeto que a Virgem viveu a vida toda, e lançando-se no colo do Pai, ela viveu eternamente a mansão da misericórdia. Que essa seja a nossa alegria, que essa seja a nossa certeza, que essa seja a nossa metamorfose.